Querido Senhor Jesus, eu te agradeço por esse momento e peço, Senhor Jesus, humildemente, pela sua graça e seu poder, que nos dê entendimento da sua palavra nessa noite. Nos dê clareza na sua palavra e fale aos nossos corações que possamos tomar decisão diante do que o Senhor tem para falar nessa noite. É isso que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós iremos continuar nossa série de mensagens de Neemias, que tem um tema como adoração restaurada. A necessidade de nós restaurarmos a forma de nós adorarmos o nosso Senhor Jesus Cristo nos dias de hoje. Assim como nós também estudamos no domingo passado, como nós temos um tempo de muros derrubados acerca da classe cristã que nós temos hoje. Uma classe que foi, conforme nós estudamos domingo passado, teve muitos ataques, teve muitos afastamentos, teve muitos problemas. Nós viemos de uma pandemia de alguns anos que aproveitando, arrastou muitas pessoas que já estavam desanimadas, já estavam afastadas e criou mais uma justificativa também para um desânimo cristão. Uma fase que nós vimos nesses estudos de tentativa de derrubar os muros espirituais da classe cristã atual, e não somente atual, mas isso é uma tentativa que acontece e vem acontecendo desde que Lúcifer caiu. Ele vem tentando derrubar o projeto que Deus tem para o homem, e ele continua nesse projeto na igreja, e nesses últimos dias ele tem acentuado esse projeto de destruir os muros espirituais, pelo fato que o tempo dele está diminuindo, e ele vem com essa tentativa de engano, de mentira, de engano, e nós estudamos isso no domingo passado também, como através do engano, através de falsos profetas, através de lideranças fracas, tem gerado cristãos fracos que estão sendo levados por todo o vento de doutrina, e os nossos muros estão cada vez mais sendo derrubados. E cada vez mais nós estamos abrindo brechas, eu digo a classe cristã, abrindo brechas nos dias atuais para esse ataque do inimigo, para a destruição do corpo de Cristo que é a igreja. Mas isso não irá acontecer porque o nosso próprio Jesus Cristo, ele decreta isso, ele crava isso: as portas do inferno não prevalecerão. Portanto, todavia, nós devemos estar atentos, pois o diabo, ele tentará destruir e mentir e roubar e matar os filhos de Deus. E isso é uma tentativa, isso serve de lição para que nós possamos ficar atentos nesse tempo de destruição de muros, com o que nós estudamos domingo passado e com o que nós vamos estudar hoje, que é uma outra ferramenta destrutiva, uma ferramenta potencial para abrir brechas em muro, que é o orgulho. Hoje nós vamos tratar esse tipo de brecha, esse tipo de pecado e esse tipo de ferramenta na mão do diabo, que se torna uma ferramenta abridora de brechas e destruidoras de muro, que é o orgulho. Às vezes nós temos uma definição como orgulho sobre aquela... Ou a gente nem sabe definir muito bem o orgulho. A gente fala orgulho quando a gente quer falar de uma pessoa que não muda de opinião. Essa pessoa, ela é orgulhosa, né? Essa pessoa, é difícil, essa pessoa é orgulhosa, ela não muda de opinião. Você fala que essa pessoa, ela tem um orgulho, mas um orgulho muito mais predito e definido na Bíblia, ele é muito mais profundo. E isso é um perigo nos dias de hoje, é um perigo para derrubar muros. Assim como a própria Bíblia diz, em Provérbios capítulo 16, 18, o orgulho precede a queda. E realmente, de fato, é oportuno esse versículo nos dias de hoje, porque se nós entendemos o que é orgulho e a gente acabar percebendo e entendendo melhor, a gente observa que ele está pertinho do nosso lado, às vezes fazendo parte das nossas vidas, o orgulho que a Bíblia diz. Não somente esse orgulho, a pessoa que não muda de opinião, essa pessoa que orgulho, mas esse orgulho de não se submeter humildemente aos mandamentos de Deus.
O orgulho e a soberba e a altivez de espírito. Esse tipo de orgulho, esse tipo de pecado, ele é um dos piores destruidores na vida das igrejas e um dos piores, comigo, um dos piores destruidores e abridores de brecha. O orgulho. A Bíblia diz sobre o orgulho uma definição muito interessante: prazer na própria honra. Talvez a gente não tenha pensado sobre isso. A gente só define o orgulho como isso que eu acabei de falar. Uma pessoa difícil de mudar a opinião, mas o orgulho ele é muito mais profundo. Ele é uma definição de prazer da própria honra. Tem uma definição derivada da palavra que vem do catalão, que é a palavra orgulho, que é o conceito, olha só que diz, conceito exagerado de si mesmo. Ou seja, a pessoa que ela pensa exageradamente dela, ela pensa nela, ela tem uma ideia sobre ela, sobre o que ela pode ter, sobre o que ela quer, e sobre uma definição, não sobre o que ela tem que fazer para os outros, ou no que ela faz no papel, dentro da igreja para os outros, mas do que pode acontecer de volta para ela. É uma elevação, é um conceito exagerado de si. Agora eu gosto mais da definição do hebraico, que ele fala da palavra, que é a palavra ru, que vem do hebraico, que vem elevação, altivez. Por isso que a Bíblia diz altivez de espírito, as pessoas que olham têm um olhar alto, um olhar elevado sobre a situação e se sente elevado sobre os mandamentos. É uma satisfação consigo mesmo. É um pecado que está enraizado no ser humano. Uma satisfação consigo mesmo, uma necessidade de ter uma aprovação, de ter uma aceitação e ter todo momento uma aceitação da sua imagem. Uma aceitação e uma satisfação do que ela tem de honra. E não de Deus, mas dela. É uma origem satânica, uma origem diabólica, uma vontade de ser reconhecido. Essa é a palavra que eu estava buscando. É uma necessidade a todo momento de ser reconhecido. E às vezes a gente percebe pequenas fagulhas de orgulho, às vezes espirrando na gente, né? Às vezes a gente faz uma coisa, a gente quer falar, olha o que eu fiz. A gente tem essa necessidade às vezes de mostrar, olha o que eu trouxe, olha só como que eu tenho ajudado. E isso tem que ter um certo cuidado, porque a brechinha é aquele buraquinho, e aí ele vai aumentando aquele buracão, aquela brecha, quando vai ver, bum, o muro da igreja caiu. Ele começa nessa satisfação de não olhar para Cristo, mas as pessoas, e a pessoa, ela tem a necessidade primordial de ser vista e ser glorificado e ser honrado ao invés do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela se coloca na frente do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma definição maior e mais profunda sobre o orgulho. Isso é um cuidado que nós devemos ter. Eu volto a dizer, é uma raiz satânica. O próprio Lúcifer, ele dizia, tu eras querubim da guarda ungido. Eu sempre falo isso, vocês já até decoraram. Mas é porque é isso que faz parte, é isso que nós devemos ter cuidado. Tu eras perfeito, até que em ti foi encontrada iniquidade. Tu eras o mais formoso das criaturas, de pedras preciosas que eram formados. Você era formado, o carbúnculo, o jaspe, a esmeralda, o ônix, o topázio. De ouro era feito os seus engates e seus ornamentos. Tu era perfeito, até que em ti foi encontrado iniquidade. Por isso te profanei e te joguei profanado diante dos reis da terra. Pois você dizia em seu coração, subirei no mais altíssimo dos mais altos das nuvens e das estrelas, me posicionarei e serei semelhante ao Altíssimo.
Foi o que passou no coração de Lúcifer. Querer ser conforme Deus, de ser reconhecido, e não somente porque ele já tinha, não somente pela beleza excelente e perfeita e grande que ele já tinha, sendo o mais perfeita criatura. Imaginando nós que deveria ser o primeiro mais grato. E o mais perfeito criatura, o que tinha mais, é o que queria se posicionar no lugar de Deus. E foi o mesmo espírito de ser reconhecido, o mesmo espírito de querer uma satisfação da glória somente para Ele, em detrimento, em concorrência da glória de Jesus, é esse mesmo espírito que pega Eva. E ele diz, é assim mesmo que Deus diz? É assim mesmo que Deus quer? Que você não coma de nenhuma árvore do jardim do Éden? A Eva diz, não, de toda árvore do jardim do Éden a gente pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa a gente não pode nem tocar. Aí esse espírito ele fala para ela, não é bem assim, não. Pois do dia que delas comer, será conforme Deus, será semelhante a Deus, e como Deus, conhecedor do bem e do mal. Aí Eva começa a fazer cálculos. Ser como Deus? Ser como Deus? Dono da minha vida? Eu dono da minha vida, não preciso de ninguém mandando na minha vida. Como Deus, conhecedor do bem e do mal? Eu posso fazer o que eu quiser. Deus deu tudo para mim. Deus deu tudo. Todas as árvores. Mas Ele não deu aquela do bem e do mal. Mas Ele me deu tudo que eu preciso. Tudo. Todas as árvores. Mas falta eu ser dono da minha vida. Aí Eva faz essa conta. Em perder tudo para querer fazer as coisas do jeito que ela quer. E aí você é herança e você é fruto dessa raiz satânica, diabólica, que está dentro da carne do ser humano, de querer fazer o que quer a todo momento. É isso que pega o ser humano. É isso que derruba o muro. Então, nós devemos, como uma igreja, e uma lição que nós vamos entender que Neemias. Se eu falar Jeremias, é Neemias. Tá bom, Márcio? É isso que Neemias trata. É sobre esse tipo de pecado. E ele quer reconstruir muros agora, Leandro, baseado nesse entendimento que ele identificou que foi a queda dos muros, pequenas brechas de orgulho que derrubou o muro. E ele identifica isso no pecado do povo de Israel, e ele agora, lá na Babilônia, no exílio, que foi o fruto do pecado, do orgulho do povo de Israel, ele quer retornar de uma forma diferente. E ele identifica isso. Esse orgulho, esse sentimento, é justamente o pecado que leva para o exílio. No livro de Ezequiel, ele narra isso no capítulo 33, no livro de Ezequiel, lá para o versículo 24, no livro de Ezequiel, que é um profeta que está lá na Babilônia, 600 anos mais ou menos antes de Cristo, um profeta que é responsável por exortar o povo que está na Babilônia sobre os seus pecados, para que eles se arrependessem. E uma das coisas que ele reclama, aliás, que o nosso Senhor reclama através dele, através do Espírito, é justamente isso. Ele diz no livro de Ezequiel, capítulo 33, sobre esse pecado, seu Reinaldo, da vida dos israelenses. Ele diz, nós tínhamos Abraão, que era um só, e agora nós temos muitos, não haveremos nós de herdarmos a terra? Eles falam isso. Ele fala, por conta disso, por conta do orgulho, eu trarei sobre vós, vocês apoiam sobre a espada, e sobre o poder de vocês. Por conta disso, eu espalharei vocês por toda a terra, e farei isso um cenário de deserto. Quem não morrer no deserto, vai morrer na peste. Quem não morrer de peste, vai morrer na espada. E por conta disso que vocês dizem que vocês possuirão a terra. Como vocês possuirão a terra? Ele diz um pouquinho antes. Vocês que adoram ídolos,
que os seus olhos estão voltados para ídolos e derramam sangue, dizem que vocês vão herdar a terra, e Deus trata isso. Por isso eu derrubarei o orgulho da força de vocês. Deus fala isso para Ezequiel. Esse pecado, essa obstinação do povo sempre errar, o povo que tem tudo, que tem os profetas, tem a palavra de Deus, tem todos os ensinamentos, mas decidem ir para outro caminho, decidem fazer o que eles querem e decidem adorar outros ídolos. Que muitas vezes, às vezes a gente não está diante de um ídolo de madeira ou de barro, mas muitas vezes a gente está diante dos nossos ídolos, das nossas vontades. Pois tudo que tira Jesus do centro é um ídolo, é uma idolatria, é uma adoração errada. E Deus reclama isso do povo de Israel, por conta de vocês estarem me adorando errado. E às vezes a gente adora um trabalho, às vezes a gente, por qualquer coisa, a gente deixa um relacionamento com Deus. Às vezes uma pessoa, às vezes um grupo de pessoas, às vezes um pecado que a gente insiste em cultivar, a gente não muda de vida. Tudo que tira Deus do centro da sua vida se torna um ídolo. E Deus reclama disso. E às vezes a gente pensa, não, mas Deus fala para eu ir para a igreja, Deus fala para eu ler a Bíblia, Deus fala para eu orar. Será que é assim mesmo que eu tenho que fazer? Será que é assim mesmo que eu tenho que continuar? Será que é assim mesmo que Deus fala? Será que eu não posso fazer um pouquinho do meu jeito? Será que eu não posso adaptar um pouquinho a vontade de Deus para a forma que eu queira fazer? Será que eu não posso ser um pouquinho do meu jeito? Eu não posso ser um pouquinho igual a Deus, talvez? Talvez não é assim como Deus tem falado. E às vezes a gente cai nesse pecado do orgulho. E por isso que hoje nós estamos na beira de muros derrubados. Nós estamos dentro de um cenário de pregações voltada para o homem e não voltada para Deus. Não voltada para a glória de Deus. Não voltada para o engrandecimento do nosso Altíssimo, mas nós estamos diante de um cenário de profetas e apóstolos e falsos profetas, melhor dizendo, que pregam voltada para o homem, que trazem pregações voltadas para o homem e não para engrandecer Deus. Aonde, se você juntar um monte de princípios e você aplicar todos esses princípios que a Bíblia traz e você colocar no forno e você vai tirar bênçãos. Ou profetas que tiram a glória de Deus, que tiram a grandeza de Deus e trazem a glória para eles, diante do que eles podem revelar. Aí eu tenho uma revelação, eu tenho uma mensagem, e não é mais a revelação de Deus. Conforme a Bíblia diz, e nós estudamos hoje de manhã, maldito aquele que acrescentar ou retirar uma vírgula ou um tio da palavra de Deus. A Bíblia diz maldito sobre essa pessoa. Mas hoje nós insistimos muitas vezes em nos empolgarmos com falsos profetas que garantem que tem uma revelação para você hoje. E eu me vejo talvez obrigado em presenciar um momento desse e falar, por favor, me mostre onde está o capítulo e o versículo, para eu saber dessa referência, para eu saber dessa revelação. E é o que está acontecendo hoje, irmão Mauro. Falsos profetas tiram a glória de Deus de tudo que já foi revelado e de tudo que nós já temos escrito para o homem e insistem em trazer uma revelação nova, uma profecia nova, tirando a glória de Deus de tudo que ele já fez, de todos os profetas que ele levantou, de todos os povos que ele utilizou, de todos os milagres que ele fez para construir uma doutrina de ensinos para que o homem acerte o alvo e volte para Jesus. E falsos profetas têm insistido em trazer novas profecias e tiram a soberania do nosso Deus e se colocam na frente de Deus, semelhante ao Altíssimo. Eu tenho uma profecia. E nós devemos ter cuidado, porque isso muitas vezes é o que nos agrada. Nós gostamos disso às vezes.
Nós gostamos de uma profecia, nós gostamos de uma revelação, nós gostamos de, às vezes, alguma coisa diferente que sacia um pouco o nosso ego. E nós devemos ter cuidado com igrejas ou com classe cristã que massageiam o nosso ego, porque é justamente contra isso que nós devemos caminhar. Amém? Contra a massagem do nosso ego. Nós devemos caminhar em maturidade e conhecimento, no sentido que nós devemos diminuir e Deus crescer, que é a mensagem do próprio João Batista, que ele cresça e eu diminua. E por isso Deus fala, ele é um dos maiores profetas, nascido de mulher é João Batista. Porque é o resumo da história, é que nós diminuímos. Nós devemos entrar na vida de evangelização e na vida cristã e no relacionamento com Deus de uma forma que cada vez mais nós diminuímos, cada vez mais as nossas vontades, o nosso coração e o nosso desejo seja para Deus e não o nosso desejo. Esse é o nosso desafio. Pregações de líderes fracos que estão produzindo ovelhas fracas. No próprio livro de Ezequiel, Cacá, no capítulo 34, eu citei o capítulo 33 de Ezequiel, mas um pouquinho mais para frente, no capítulo 34, ele fala do versículo 1 ao versículo 10, ele fala: ai dos pastores de Israel, pois não apacentam minhas ovelhas, mas apacentam-se a si mesmos. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos e deixam as minhas ovelhas espalhadas. Ele reclama isso. O nosso Senhor reclama isso lá em Ezequiel, o pecado do povo de Israel. Por isso eles estavam na Babilônia. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, no livro de Ezequiel, capítulo 34, do versículo 1 ao 10. E ele diz: e deixam as minhas ovelhas perdidas. A fraca não fortalece. A doente não cuida, a quebrada não ligas, não busca a perdida. E muitas vezes é o que a gente às vezes percebe, um monte de ovelhas sendo guiados por pastores fracos, pastores que se apacentam-se a si mesmos. Estão em busca do seu orgulho, estão em busca do seu engrandecimento. Estão em busca da sua glória, não na glória de Deus, e não no seu dom para que ele foi chamado, que é justamente apacentar ovelhas e chamar as ovelhas ao arrependimento, ao nosso Senhor Jesus Cristo. E às vezes a gente vê um monte de ovelha dentro de um monte de aprisco, mas afastado de Deus, afastado da sã doutrina de Deus, da doutrina que leva ao evangelho do arrependimento. E está aí no livro de Ezequiel, capítulo 34. Deus reclama disso. Ai dos pastores que se apacentam-se a si mesmos. E muitas vezes nós nos encontramos nesse cenário de pastores que querem resultados, pastores que querem números, pastores que fazem de tudo, até negligenciar o seu dom de cuidar das ovelhas em prol do resultado aos olhos do homem. Por isso que a Bíblia diz: Deus não vê como o homem, pois o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E a gente tem que ter cuidado com isso daí. Às vezes a gente vê aquela foto legal, aquele ajuntamento, e aí a gente orgulho daquela saciada. Mas a gente tem que ter tomado cuidado. A gente tem que tomar cuidado sobre as brechas que levaram ao povo de Israel ao exílio, que era justamente uma classe de pastores que apacentavam-se a si mesmos. E o que vai, de fato, reconstruir os muros não é a aparência conforme nós vemos, conforme os nossos olhos podem enxergar, mas é conforme Deus manda. E Deus não está preocupado com números, não está preocupado com aparência, mas Ele está preocupado com a sua humildade de submeter voluntariamente a Ele. Isso é o contrário do orgulho. E por isso que Ele diz: bem-aventurado os humildes de espírito. Qual que é a promessa para isso daí?
verão a Deus. A única forma de nós vermos a Deus é nós termos uma submissão voluntária a Deus. Isso é humildade. E para restaurar muros, nós precisamos fazer justamente como Neemias faz. E o projeto de Neemias, que foi bem sucedido, ele pede que ele fosse bem sucedido nessa obra de reconstruir muros, é justamente o que diz no versículo 6. Ele diz assim, Neemias capítulo 1, versículo 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudir a oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, aos quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. E a primeira coisa, igreja, para nós reconstruirmos os muros derrubados é confissão do pecado. A primeira coisa, o primeiro elemento, instrumento de reconstrução, o base e alicerce de reconstrução de muros é arrependimento. É esse espírito, é baseado nesse espírito e nesse sentimento que Neemias quer assumir esse projeto. Ele não pede homens, ele não pede um exército, ele não pede um número grande de pessoas, ele não pede para Deus mandar os melhores especialistas em construções, ele não pede para mandar os cedros do Líbano, ele não pede para levar os ouros de Ofir, ele pede arrependimento. Ele fala, Deus, aceita o nosso arrependimento e eu confesso, Senhor, os nossos pecados. É o primeiro elemento. É a primeira coisa para a reconstrução de vida. Você quer ter uma vida de reconstrução na sua família? Você quer ter uma reconstrução espiritual na sua vida? Começa a falar, Deus, eu não gosto de ir na igreja. Deus, olha, eu não gosto da tia Lourdinha. Mas contudo isso é uma coisa minha, que é o meu coração. E eu não tenho a ver com o meu coração, tem a ver com o que o Senhor fala. Deus, eu não gosto de estudar a sua palavra. A gente tem que começar a confessar. É a primeira coisa. Às vezes a gente não tem bênçãos, a gente tem tudo na vida, mas a gente não dorme, não descansa, não é feliz, não tem alegria. Muitas vezes porque a gente não confessa para Deus os nossos pecados. E às vezes simples pecados que são brechinhas. E às vezes a gente tem uma vida desgraçada por causa de uma brechinha que a gente está olhando para as nossas vontades. E a gente tem que confessar, Deus, eu tenho feito as minhas vontades, mas contudo eu sei que o Senhor não gosta disso. É minha vontade, Senhor. Eu tenho a vontade de às vezes não estar com os irmãos, eu tenho a vontade de às vezes de não vir para o Seba, eu tenho a vontade de não ser fiel ao Senhor, eu tenho a vontade disso, daquilo que não o Senhor agrada. Mas contudo, se confessar os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. E esse é o sentimento de Neemias. Ele fala bem cravado, faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, aos quais temos cometido. E muitas vezes a gente tem que se colocar no meio. Diz, eu não cometi esse pecado. Não, mas é o corpo. Se o Sassá está errando, vai doer em você. Se a Rosemary está errando, vai doer diretamente na tia Lourdinha. E ele fala dos quais temos pecados. Nós devemos nos colocar no meio. E nós devemos nos importar com os irmãos. E por isso que nós devemos chegar nos irmãos e falar, Sassá, deixa disso. Onde você quer levar a nossa igreja? E nas simples coisas. E nós devemos ter cuidado com as simples coisas. Com as simples fagulhas de orgulho. E nós nos ajudarmos quanto a isso. Que nós nos diminuímos e que Deus cresça nas nossas vidas. E nós devemos ajudar as pessoas a isso. A ter uma maturidade nesse sentido. Nós nos colocarmos diante de um problema quando um irmão está pecando, quando um grupo de irmãos está pecando, porque a igreja inteira sofre. Nós devemos fazer parte disso e nós confessarmos a Deus como parte desse todo. E nós vamos ver que Neemias, ele trata exatamente, cada um tem a sua responsabilidade na reconstrução do muro. Neemias, ele vai falar praticamente o livro inteiro sobre isso, a responsabilidade de cada um. Mas a primeira coisa para restaurar
Muros é confissão de pecados, arrependimento. Essa atitude do corpo. Temos pecado. A gente tem que ser franco. Nós erramos. Algumas pessoas erraram. Eu cheguei nesse ponto. A igreja está nesse ponto. A minha família está nesse ponto. E muitas vezes pessoas pecaram e eu estava nesse tempo. E o que eu fiz? Ou o que eu deixei de fazer? E o nosso papel é olhar para nós e falar: eu tenho pecado. Talvez eu não cometi um pecado de outra pessoa, mas eu tenho outros pecados, porque nós somos pecadores. E às vezes o meu pecado foi um orgulhinho, de ter um reconhecimento, de querer aparecer, eu querer fazer alguma coisa da minha vontade naquele momento. E às vezes a nossa vontade é se omitir. Às vezes a nossa vontade é não se colocar ao risco perante o nosso Senhor, que se colocou em total risco por você. Lembra disso? Que Ele morreu na cruz por você, e às vezes a nossa vontade não vou mexer com isso. Não vou falar isso para o Cacá, que eu vou me indispor com o irmão. E às vezes a gente está conforme os pastores de Israel, apacentando a si mesmo, as nossas vontades. A minha vontade é ficar quieto, não entrar em ajuda com o irmão. E muitas vezes o nosso pecado é a omissão de ajudar as pessoas ao arrependimento. Isso é um grande pecado da omissão. De chegar alguém e falar assim: não, é a vontade de Deus, e não a sua vontade, e não a nossa vontade como igreja. E nós devemos chegar num tempo e falar: temos pecado. Nós devemos querer confessar para Deus isso, as nossas negligências muitas vezes. Ele diz sobre isso: restauração de muros começa com arrependimento, com confissão de pecados, que é diferente de justificar erros. É diferente de justificar vontades. E muitas vezes nós queremos pegar a palavra de Deus e adaptá-la para as nossas vontades. E nós queremos a todo custo que a palavra ela encaixa no que nós queremos, e não no que Deus quer que você faça para Ele. E isso está muito bem explicado, agora sim, no livro de Jeremias, que também foi um profeta babilônico. No livro de Jeremias, eu vou abrir de propósito para falar, ele trata de um capítulo exatamente sobre isso. No livro de Jeremias, capítulo 17, ele fala sobre nós queremos justificar os nossos pecados, e nós não vivemos a palavra de Deus. E nós vivemos sobre as nossas vontades. Ele narra Jeremias, que também era um profeta, que estava avisando para o povo: deixa de idolatria. Deixa de idolatria, porque Deus vai mandar vocês para um povo que vem do norte, que vai dominá-los. Deixem disso. Deixem disso. E as pessoas pegam Jeremias e jogam dentro de um poço. Mas no livro de Jeremias, no capítulo 17, ele narra. Ele começa falando: vocês e os vossos filhos, os filhos de vocês, são idólatras. O pecado de vocês, ele está cravado no coração de vocês como um diamante pontiagudo no coração de vocês, e vocês são obstinados a pecar. Ele vem narrando sobre isso, sobre um povo que não quer mudar e quer viver sobre as suas vontades, não sobre o que Deus tem constantemente falado através dos profetas. E ele vem falando sobre isso, tratando sobre isso, e chega até no versículo 5, que diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, aparta o seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia no outro homem e aparta do Senhor. Isso é uma maldição. E às vezes, nós caímos bem no meio dessa maldição. A gente traz essa maldição para as nossas vidas. Confiar em outro homem em troca de se afastar de Deus. Isso é uma maldição. E isso que estava acontecendo. Ele estava falando: vocês estão se juntando, vocês estão confiando no Egito, vocês estão confiando em povo idólatras, vocês estão vivendo de uma forma errada. E mesmo assim, eu estou falando: é errado, não façam isso. Vocês estão confiando em outro homem para se apartar de mim, o Senhor. Ele diz: maldito o homem que confia no homem, faz da carne imortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Aí ele continua no versículo 6.
porque será como um arbusto solitário no deserto, não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Isso é o resultado de quem prefere confiar em homens do que e se apartar do Senhor. E muitas vezes é melhor você ficar fiel, você ficar com o Senhor, porque a Bíblia diz: 10.000 cairão à sua esquerda, 1.000 à sua direita, mas tu não será atingido. E esse é a nossa responsabilidade. Não importa o quantas pessoas, se é 10.000 ou se é 1.000, importa que você não seja atingido. Essa é a perseverança, porque senão é maldição que nós trazemos para a nossa vida. O resultado é o versículo 6. Ele continua no versículo 7. Agora ele fala: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Aí ele vem no versículo 8, ele narra: porque ele é como árvore plantada junto a águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e o ano de sequidão não se perturba, nem se deixa de dar fruto. Olha só o que Jeremias fala. O que Jeremias está falando aqui? Está recitando Salmo 1. Olha como que a Bíblia é perfeita e ela é cheia de concordância e complemento. Ele recita justamente o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto de ribeiros de árvores e cuja a sua flor não murcha, mas produz seu fruto no tempo certo. Olha só, não importa se vai vir tempo seco, não importa se vai vir provação, não importa se muita gente está indo para a Babilônia, ele tem uma raiz forte na palavra de Deus. Nessa lei ele medita nessa lei ele medita dia e de noite, e essa lei é o seu prazer. Ele recita o Salmo 1 justamente isso. E muitas vezes nós deixamos toda essa bênção, todo esse bendito homem de confiar no Senhor, essa bênção de estar enraizado, e mesmo que nós temos aflições, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Coisas que nesse tempo do engano é pregado ao contrário, que você vai ter bênção. Se você colocar os princípios, você vai ser curado. Se você aplicar os seus princípios, você vai ter sucesso financeiro. Se você aplicar os princípios de Deus, você vai ter 1 milhão em um ano. Mas o que a Bíblia narra, na verdade, é que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Porque se você, independente da situação, independente dos homens, independente da quantidade, se o seu prazer é a lei do Senhor, bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba. Não importa o que acontece, não importa, você é maduro no Senhor, você floresce e você é maduro na palavra do Senhor. E muitas vezes a gente deixa toda essa bênção por conta de homens. Maldito o homem que confia no outro homem e se aparta do Senhor. E às vezes a gente tem que ter essa postura no nosso trabalho, às vezes tem que ter essa postura no nosso bairro. Mas está todo mundo fazendo isso? Mas eu não sou todo mundo. Mas está todo o meu trabalho falando isso? Mas eu não sou todo mundo. Mas está todo mundo da igreja fazendo isso? Mas você não é todo mundo. Mas estão todas as igrejas fazendo isso? Mas nós não somos todo mundo. Porque é maldito um homem que confia no outro homem e aparte-se do Senhor. Todas as igrejas estão fazendo, mas talvez a igreja Batista Centro de Garça é a única igreja que dará o testemunho dos fins dos tempos. Às vezes nós estamos reservados, assim como Jeremias foi reservado, para ser o único, para fazer parte de um livro de profecia, para nós hoje termos esse entendimento. E talvez a Igreja Batista do Centro de Garça seja o resquício da bênção de amar a palavra de Deus. Não importa, de acordo, nós não sabemos os projetos de Deus.
mas o importa é que nós devemos ser fiel. Isso que Deus fala, para nós não justificarmos o nosso erro, porque agora sim, no versículo 9, ele crava: o que derruba muro? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E muitas vezes, Senhor Deus, nós queremos as vontades do nosso coração. Lembra daquilo lá? Será conhecedor do bem e do mal? Subirei nas mais altas nuvens e posicionarei em cima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeito, a nossa vontade. Mas o pecado que levou o povo para o exílio, que é o que Neemias está pedindo a Deus arrependimento, é isso daqui. Enganoso é o coração, é o que Jeremias falava. Gente, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Ele vai errar logo. Corrupção é uma coisa alterada, é uma coisa podre. É uma coisa, eu até notei algumas definições de corrupção: alterado, quebrado, em pedaços. Vem da palavra corrompo, destruir aos pedaços. Podre, ou seja, uma base fraca. A sua vontade, o que você quer para você, não serve para nada. A sua vontade, o seu desejo é uma base corrupta, é uma base fraca, alterada, destruída em pedaços. É como se ele estivesse falando: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente despedaçado, e desesperadamente podre, e desesperadamente sem base, e desesperadamente fraco. A nossa vontade, Sassá, diante da vontade do Senhor, ela é podre, ela é em pedaços, ela não serve para nada, Senhor Reinaldo. A vontade do nosso coração não serve para nada. E por isso nós devemos nos arrepender desse pecado, das nossas vontades. Às vezes nós queremos fazer as nossas vontades. Isso é um destruimento, é uma destruição, são ferramentas de abertura de brechas no muro na classe cristã. Fazer a nossa vontade. E aí a gente às vezes escreve as nossas Bíblias. O Will capítulo 1, versículo 1. O Leandro capítulo 1, versículo 33. Márcio capítulo 8, versículo 17. Quando a Bíblia diz a palavra de Deus, e não é a nossa palavra, não a nossa vontade, mas o que Deus diz, mesmo a gente não querendo, porque o seu coração, sabe aquela vontade sua, em detrimento contra o que Deus diz, é podre. Sabe aquela vontade sua de não fazer o que Deus manda? Isso vem do seu coração corrupto. Porque a Bíblia diz: saiba que o pecado bate a porta e deseja conquistá-lo. Mas você deve controlar. Muito bem. Por isso que é bom decorar o versículo. Mas você deve controlar. Porque isso muda a vida. E numa dessas você se apega: não vamos ser bate porque eu não quero. Não, eu quero obedecer ao meu marido porque eu não quero. Eu vou dar risada dessa piada moral, porque a Bíblia diz para mim, mas eu quero dar risada. Eu não quero ser fiel, eu não quero seguir a doutrina e a direção da igreja, eu não quero. Aí você tem que lembrar: enganoso é o coração, e saiba que o pecado bate a porta. Aí se você decora esse versículo, aí você acorda no domingo, eu não vou para o debate, aí você acorda: não, eu não vou ler a Bíblia, eu não vou me alimentar da palavra de Deus. Você fala: saiba que o pecado bate a porta. Saiba que o pecado bate a porta. O pecado... Seu Mauro, eu quero que você erre e você viva a vontade do seu coração. Eu quero que você viva o que você quer para você. Não é o que Deus quer, não. Seu Mauro, seja conhecedor do bem e do mal. Márcio, faça o que você quer. Faça o que está no seu coração. Esse negócio de Deus, não. Será que é assim mesmo? Será que é assim mesmo como a Bíblia diz, como a igreja tem estudado, como a Bíblia tem direcionado a nossa igreja? Todo mundo está fazendo isso. Faz do jeito que você quer, ó. Todo mundo faz, Márcio. Carla,
Saiba que o pecado bate a porta. Porém, você deve dominá-lo. Ele deseja te conquistar. E o orgulho, Carlos de Abreu, é nós fazermos a nossa vontade e não a de Deus. E isso é destruição de muros. E por isso que os muros de Jerusalém caíram. Porque eles quiseram fazer a vontade dele. E Jeremias bateu na porta várias vezes. Gente, não deixe disso. Não façam isso. E muitas vezes a gente tem que se render e confessar. Deus, olha, eu tenho ouvido a palavra faz 10 anos, faz 5 anos, faz 20 anos. Ou esse ano eu tenho ouvido a palavra, mas eu não tenho obedecido a sua voz. Mas eu tenho obedecido. Saiba que o pecado bate a porta. Às vezes você tem ouvido a porta do pecado batendo. E isso tem devagar, tirando cada vez uma pedrinha dos muros. Vai tirando uma pedrinha, quando vai ver, cai o muro das nossas vidas cristãs. E a primeira forma de nós construirmos muro, Márcio, é justamente isso, é arrepender. Não, eu me arrependo. Deus, eu me arrependo. É esse caminho, é essa atitude que Neemias tem. Arrependimento de pecados. Confissão de pecados. Por quê? No livro de Neemias, ele diz assim, Neemias capítulo 1, versículo 8 e 9, ele diz assim no livro de Neemias. Agora, no versículo 8 e 9, lembra-te das palavras que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes e vos espalhareis por entre os povos, mas se, uma preposição e uma condição, para ele começar o que ele vai falar, mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido. Irmãos, para você trazer alguém de volta a Jesus, para o que ele foi criado, para você trazer alguém de volta ao caminho do Senhor, para alguém voltar dos lugares espalhados, se ajuntar e trazer de volta para lugares escolhidos, precisa de arrependimento e conversão. Mas se converterdes a mim e guardar os meus mandamentos, não traga ninguém a Jesus e não traga ninguém de volta a Jesus pela sua vontade, pelo seu coração, pelo seu desejo. Porque às vezes o nosso coração é um desejo de nós estarmos aqui, cada um fazendo a sua vontade, e nós erguemos e elevamos os nossos egos. Então às vezes eu quero pessoas que me ajudam a levantar o meu ego. Eu quero um ajuntamento de pessoas que levantam os nossos egos. Mas o que faz pessoas voltarem a Jesus e reconstruir muros é arrependimento e guardar os meus mandamentos. Porque a Bíblia diz, se com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, como dono, e ele diz, se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, mas aquela pessoa esteja longe, mas aquela pessoa está longe da palavra de Deus, a única forma, não tem jeito, irmã Fátima, a única forma dessa pessoa voltar para Jesus é através do arrependimento. E o arrependimento, ele só acontece na exposição verdadeira do Evangelho, da notícia de Deus. Arrependa-se. Arrependa-se porque Jesus morreu por você, e Ele é o seu dono, Ele te criou para a louvor e glória dEle, e você tem que viver baseado nisso. Você quer isso para você? Essa é a notícia do Evangelho. É Ele mandando, Ele determinando. Pois a Bíblia diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este que me ama. É esse caminho. Você quer isso, irmão?
É essa notícia que faz que as pessoas vão pensar como elas querem viver. E nós devemos dar essa notícia. Luana, a notícia que você tem que dar para as pessoas é: se arrependam no caminho do Senhor, porque Deus é o seu dono e nós devemos fazer o que Deus manda. E a notícia que tem que ser dada é essa: se arrependa ao que Deus manda fazer, aos seus caminhos, e guarde os seus mandamentos. E aí cabe a pessoa decidir se ela quer se arrepender ou não. Mas a notícia a ser dada é essa: arrependa-se. E se converterdes dos seus maus caminhos e guardar os meus mandamentos, eu trarei essa pessoa, mesmo que ela esteja nas extremidades da terra. Mas a gente quer fazer de tudo, conforme a nossa vontade, no nosso coração, para trazer as pessoas. Mas sabe, às vezes, alguma coisa que a gente não faz, e sabe porque talvez Deus não fala no coração dessa pessoa? Sabe por que talvez pessoas não voltam ao caminho do Senhor Jesus Cristo? Sabe por que talvez pessoas não vêm e Deus não traz de volta para o caminho dos mandamentos de Deus? Porque muitas vezes a gente quer trazer as pessoas do nosso jeito. A gente quer trazer as pessoas pelo que nós acreditamos. Mas a única forma de trazer pessoas é pelo arrependimento e converter-nos do pecado. E a notícia muitas vezes é: irmão, você está em pecado, sai do caminho, vem para Deus, se arrependa, como dito homem que confia no outro homem e se aparta do Senhor. Mas bendito o homem que não anda no conselho dos ímpios, não detém no caminho dos ímpios e não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes do seu prazer está na lei do Senhor. Bendito o homem, venha ser bendito, venha ser abençoado. E para haver arrependimento tem que ter a notícia certa do Evangelho, que é a confissão de pecados. E foi isso que Neemias fez no versículo 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudirdes à oração do seu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, dos quais temos cometido contra ti, pois eu confesso ao meu Pai, temos pecado. E muitas vezes o que a gente pode fazer para começar a reconstruir muros é confessar: Deus, perdão, porque eu não tenho dado a notícia correta. Eu não tenho dado a notícia correta para o meu irmão, ou para as pessoas que não te conhecem, ou para as pessoas que eu gostaria que voltassem no seu caminho, que elas deveriam se arrepender. Muitas vezes, Reinaldo, a oração nossa é nós falarmos: temos pecado. Deus, nos perdoa nossos pecados. Deus, eu faço confissão aos nossos pecados. Deus, me perdoa. Mas a gente tem que olhar para nós, os nossos pecados, para a gente começar a reconstruir muros. A reconstrução de muros começa com confissão de pecados. E Neemias, isso é uma pregação de alegria, tá? Não é uma pregação de exortação, é uma pregação de alegria, porque Neemias foi bem sucedido. Amém? Ele reconstruiu os muros e Deus deu bom êxito para ele, conforme ele pediu. É uma boa notícia, é uma boa passagem, e é um bom livro, e é um bom estudo, alegre, porque Neemias foi bem sucedido. E se Neemias foi bem sucedido por esse caminho, a igreja de Jesus também pode ser sucedida por esse mesmo caminho. Amém? Amém. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado pela sua palavra que o Senhor trouxe para nós nessa noite. Fala aos nossos corações e nos ajude, Pai, a fazermos parte de uma reconstrução onde o Senhor quer que nós atuamos, da forma que o Senhor quer. Nos dê força e sabedoria, Deus, para isso, e afaste todo inimigo que queira atrapalhar a sua obra, mas nos traga ânimo para que cada um construa parte do seu muro que está na frente da sua casa, e assim os seus muros sejam levantados, Deus, para que nós não sejamos atingidos contra qualquer mal ou contra qualquer investida do inimigo, mas que possamos nos fortalecer, Pai, na sua palavra. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quarta-feira